Às vezes, o destino nos devolve aquilo que tirou, não como lembrança, mas como segunda chance. Quando bati àquela porta, eu só queria um emprego. Não sabia que encontraria o pedaço de mim que deixei para trás. Às vezes penso que o destino tem um senso de humor cruel. Naquela manhã, eu não tinha nada, só uma mala com roupas gastas e o aviso de despejo ainda dobrado no bolso do casaco. O dono da pensão tinha sido claro: sem pagamento, sem quarto. Fazia 3 dias que eu dormia em um abrigo, com o vento entrando pelos ossos e um tipo de cansaço que nenhuma noite de sono resolveria. Eu tinha um diploma em pedagogia, guardado entre papéis velhos dentro da mala. Uma lembrança de um tempo em que eu acreditava que poderia mudar vidas pequenas, ensinar, cuidar. Mas a vida tem um jeito de testar até o mais nobre dos sonhos. E o meu se perdeu em contas atrasadas, portas fechadas e uma solidão que fui aprendendo a aceitar em silêncio. Foi num jornal amassado ao meu lado que encontrei o anúncio. Procura-se babá para uma criança de 6 anos. Trabalho em tempo integral. Moradia inclusa. O nome no final era simples: Adrian Vale. E por algum motivo que não soube explicar, aquele nome ficou ecoando na minha cabeça o caminho inteiro até a casa. Quando cheguei, me deparei com uma grande casa. O jardim era bonito, mas triste. Flores resistentes crescendo entre folhas secas, como se tivessem esquecido o momento certo de morrer. Bati à porta 1, 2 vezes. Demorou até que alguém aparecesse. Adrien. O alfa que havia colocado o anúncio apareceu logo depois. Alto, exausto, com o olhar de quem não dormia há dias. Havia algo na forma como ele segurava o próprio silêncio, como se cada palavra fosse um esforço. Liam? Perguntou, e meu nome soou estranho em sua voz. Eu apenas confirmei com um aceno. Ele me estudou por um instante, depois abriu espaço para eu entrar. O interior da casa era silencioso demais. O tipo de silêncio que pesa. Quadros, móveis em tons neutros, o cheiro sutil de café frio. E algo no ar que lembrava a ausência. A mãe dela morreu há 1 ano, disse ele de repente, como se precisasse justificar o silêncio. Demorei um segundo para entender de quem falava, até ouvir uma risada infantil vinda do corredor. Ela apareceu correndo, um borrão de vestido azul e cabelos bagunçados. Rose. Uma menina de olhos enormes e curiosos, com o sorriso que parecia iluminar até as paredes apagadas. Ela parou diante de mim, olhando como quem tenta decifrar um rosto. "Você é o novo moço?" perguntou. Sorri. "Sou, sim, mas pode me chamar de Liam." "Liam", ela repetiu, como se testasse o som. "Gosto do seu nome." Aquela simplicidade me desmontou. Havia algo nela que despertava uma ternura antiga, quase familiar. Mas eu não pensei muito nisso. Não naquela hora. Adrian me mostrou o quarto, os horários, as pequenas rotinas da casa. Falava pouco, mas havia gentileza em cada gesto contido. Disse que Rose era doce, mas sensível, que às vezes tinha pesadelos e acordava chamando pela mãe. "Ela gosta de flores", comentou. "Se a deixar plantar, ela sorri." Havia ternura naquelas palavras, mas também um medo oculto. O medo de perder até o que ainda restava. Nos dias seguintes, eu me acostumei ao ritmo deles. Rose me esperava toda manhã na varanda, pronta para o jardim. Era ali que ela se transformava. A menina quieta do café virava uma tempestade de risadas e histórias. Ela falava com as flores, como se acreditasse que elas podiam responder. Um dia, enquanto cavava a terra, me contou que o pai e a mãe tinham escolhido o nome dela por causa das rosas do quintal. Disse também que às vezes sonhava com um cheiro doce, o mesmo cheiro que sentia quando o sol tocava as pétalas. Fiquei olhando para ela, sentindo o peito apertar sem saber por quê. Era só uma coincidência, pensei. Só mais uma história entre tantas. Enquanto isso, Adrian saía cedo e voltava tarde. Muitas vezes ainda de terno, mas com os olhos cheios de cansaço. Eu fazia o possível para ser invisível. E falhava. Havia momentos em que o olhar dele se detinha em mim por tempo demais, como se tentasse lembrar de onde me conhecia.
Naquela noite, ouvi Adrian no escritório. A luz filtrava pela fresta da porta. Ele estava olhando uma foto. Uma mulher sorridente com Rose no colo. O reflexo da moldura tremia nas mãos dele. Eu devia ter ido embora. Mas fiquei. E quando ele percebeu minha presença, o silêncio entre nós foi quase palpável. Ela teria gostado de você, disse ele finalmente. Não soube o que responder, mas o olhar dele... Havia algo ali que me feriu e me acalmou ao mesmo tempo. Foi a primeira noite em que sonhei com o passado, com o hospital, com o choro de um bebê, com uma escolha difícil que tive que fazer para sobreviver. Rose me acordava todas as manhãs com as mãos pequenas no meu rosto. Acorda, Liam! As flores estão dormindo. E eu fingia resmungar, só para ouvir ela rir. Aos poucos, as manhãs ganharam cheiro de panquecas e risadas pequenas. Eu levava Rose para a escola, e no caminho ela me contava histórias que inventava. Princesas, piratas, bichos falantes, e sempre, no final, uma flor que salvava todo mundo. Ela dizia que as flores eram como gente. Algumas precisavam de sol, outras de sombra, mas todas cresciam melhor se alguém falasse com elas. Talvez fosse isso que ela estava fazendo comigo. Falando. Fazendo algo dentro de mim querer florescer de novo. Adrian saía cedo, mas quase sempre voltava antes do jantar. Nesses momentos, eu via o homem por trás da figura reservada. O pai que se ajoelhava no chão para ouvir a filha contar o dia. O alfa que tirava o paletó para ajudá-la com o quebra-cabeça. Mas quando Rose dormia, o silêncio voltava. E o peso nos ombros dele também. Eu costumava lavar a louça enquanto ele revisava papéis no escritório. Às vezes, o som do relógio era o único ruído entre nós. Mas, em certas noites, acontecia algo diferente. Ele aparecia na cozinha, apoiava-se no batente da porta e me observava por alguns segundos. Você é bom com ela, disse uma vez. Rose não costuma se abrir com estranhos. Crianças gostam quando alguém as escuta, respondi. Eu aprendi isso no curso de pedagogia. Ele arqueou uma sobrancelha. Você estudou para isso? Assenti. Mas a vida não costuma perguntar o que a gente sonhou antes de nos derrubar. Ele ficou quieto por um instante e depois murmurou. Nem sempre o que a gente perde fica perdido. E saiu, deixando o som dos passos se dissolver pelo corredor. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. Talvez porque a casa parecia mais viva do que nunca, como se ela própria estivesse tentando me dizer algo. O relógio marcava quase meia-noite quando ouvi um barulho leve vindo do quarto de Rose. Fui até lá e a encontrei sentada na cama, chorando baixinho. Pesadelo? Perguntei, me ajoelhando ao lado dela. Ela assentiu. Sonhei com a mamãe. Ela estava num jardim, mas não conseguia me ver. Abracei-a sem pensar. Ela te vê, Rose. Sussurrei. De um jeito que a gente não entende ainda. Ela adormeceu, encostada em mim. E eu fiquei ali, observando os traços delicados do rosto dela. O mesmo nariz, o mesmo formato de sobrancelha. Um tipo de familiaridade que me confundia. Mas eu não quis seguir esse pensamento. Preferi acreditar que o mundo era pequeno demais, e coincidências acontecem o tempo todo. Nos dias seguintes, Adrian começou a me deixar bilhetes curtos na cozinha. Leve o casaco dela. Rose tem dentista às 10 horas. Obrigado pela sopa. E sem perceber, minha caligrafia começou a responder. Ela se saiu bem. Está aprendendo a contar até 100. De nada. A sopa também me fez bem. Era sutil, quase íntimo, como conversar com alguém sem abrir a boca. Aquela rotina silenciosa foi se tornando uma espécie de abrigo. Mas, por trás da calma, havia algo que eu não sabia nomear. Alguns dias depois daquela noite no corredor, a rotina já tinha voltado ao ritmo calmo. Mas não exatamente o mesmo. Havia algo diferente entre Adrian e eu. Não era algo que pudesse ser dito em voz alta, mas que se insinuava nas pequenas coisas. Nos olhares que se demoravam, nas palavras que se perdiam antes de chegar ao fim. Rose, alheia a tudo, era a ponte entre nós. Ela trazia desenhos, flores, histórias inventadas e, de alguma forma, sempre nos colocava lado a lado.
Vocês têm que ver, dizia, abrindo os braços. É o jardim que a mamãe amava. E lá íamos nós, os dois, atrás dela. O jardim ficava nos fundos da casa. O portãozinho de madeira rangia sempre, e o ar cheirava a terra molhada e lavanda. As flores antigas ainda resistiam, mas o canteiro estava meio abandonado. Rose se ajoelhou na terra e começou a cavar com as mãos pequenas. Quero plantar flores novas, anunciou. Mas não sei o nome das que já estão aqui. Adrienne abaixou-se ao lado dela, tirando o relógio para não sujar. Eu também não sei o nome de todas, confessou olhando para mim. Mas talvez o Liam saiba. A forma como ele disse meu nome fez algo dentro de mim se mover. Um toque sutil, quase físico. Abaixei-me e juntos identificamos as flores uma a uma. Essas são dálias, expliquei. Essas, margaridas. E essas? Rose me interrompeu empolgada. Essas vão ser as do Liam. Adrian riu, aquele tipo de riso baixo que a gente sente antes de ouvir. As do Liam? Sim, todo mundo devia ter flores com o próprio nome. Olhei para ele e vi que ainda sorria, mas os olhos estavam mais suaves, mais abertos. E eu percebi que, sem perceber, começava a me perder neles. À noite, depois que Rose dormiu, eu desci para pegar um copo d'água. A casa estava silenciosa, exceto pela chuva leve batendo nas janelas. Quando cheguei à cozinha, Adrian estava lá, sem paletó, mangas arregaçadas, a luz amarelada desenhando o contorno dos braços. Não consegue dormir? Perguntei. Não. A chuva sempre me deixa inquieto. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele apoiou as mãos na bancada e, sem me olhar, perguntou. Posso te perguntar algo, Liam? Assenti. Por que você aceitou esse emprego? Digo, há algo em você que não combina com essa função. Você tem formação, jeito, paciência. Parece alguém que perdeu algo e ainda está tentando entender o quê. A pergunta me atravessou. Eu precisava recomeçar. Respondi. E quando li o anúncio, algo me disse que aqui talvez houvesse espaço para isso. Ele assentiu, os olhos vagando pelo tampo da mesa. Talvez eu tenha sentido o mesmo. Havia algo na voz dele. Um pedido de proximidade, um toque de vulnerabilidade que me desarmou. Por um momento, ficamos em silêncio, apenas o som distante da chuva. Até que ele se levantou, hesitou e pousou uma mão leve sobre o meu ombro. Desde que você chegou, disse ele baixinho. A casa parece menos vazia. O coração bateu forte, descompassado. Não havia o que dizer sem quebrar o que existia ali. Frágil, mas verdadeiro. Então apenas fiquei. Ele se aproximou um passo, e outro. Até que a distância entre nós se dissolveu no som da chuva. Não houve toque, mas havia algo mais profundo. O tipo de contato que acontece quando duas presenças se reconhecem. O ar carregado, o tempo suspenso. Por um momento, pensei que ele fosse recuar, mas Adrian apenas fechou os olhos e respirou fundo, como quem, enfim, permite-se sentir. Boa noite, Liam, disse, quase num sussurro. E saiu, deixando para trás um eco que me acompanhou até o amanhecer. Os dias se estendiam em calma, o tipo de calma que antecede uma mudança. O jardim, antes esquecido, começou a florescer de verdade. Rose o chamava de nosso lugar secreto. E eu sabia que, de algum modo, ela estava certa. Todas as tardes, depois das aulas, ela corria até o portão dos fundos. Eu a seguia com as mãos ainda sujas de tinta das atividades que preparava para ela. Adrian, quando chegava mais cedo, deixava a gravata na mesa e se juntava a nós. Nenhum de nós dizia, mas aquele pedaço de terra se tornara o centro da casa. E do que éramos. Era ali que ríamos, que conversávamos sem precisar de muito. Era ali que os silêncios deixavam de doer. Numa dessas tardes, Rose estava distraída com um potinho de minhocas. Adrian se ajoelhou ao meu lado pegando uma muda pequena. Lisianthus, disse, com um meio sorriso. Acho que as suas estão crescendo mais rápido do que o resto. Olhei para as flores e depois para ele. O sol da tarde desenhava reflexos dourados no cabelo dele,
e algo dentro de mim se apertou. Talvez porque eu falo com elas, murmurei. E o que você diz? Demorei um instante para responder. Que às vezes a vida ainda pode ser boa. Ele me olhou por um tempo, quieto. Depois, sem quebrar o olhar, disse baixo: Você acredita mesmo nisso? Respirei fundo. Estou tentando. Adrian ficou em silêncio, mas sua mão se moveu devagar, afastando um fio de cabelo do meu rosto. O toque foi breve. Quase nada. Mas queimou, como se a pele tivesse esperado aquele gesto por muito tempo. Você trouxe vida para esta casa, Liam, disse ele, enfim. E não falo só do jardim. Antes que eu pudesse responder, Rose nos chamou, mostrando o desenho que tinha feito na terra. Uma flor grande, de pétalas desiguais, e 3 figuras de mãos dadas logo abaixo. É a gente, explicou sorrindo. Eu, o papai e o Liam. A garganta a apertou. Olhei para Adrian e vi que o olhar dele também estava molhado. Rose correu para dentro, deixando-nos ali, entre flores e memórias que não sabíamos onde guardar. Ele respirou fundo e sussurrou: a esposa sempre quis um jardim assim. Disse que era o que daria sentido à casa. Mas depois que ela se foi, eu não consegui cuidar. Parecia errado. Como se cada flor lembrasse o que eu perdi. A voz dele quebrou no fim da frase. E antes que eu pudesse pensar, estendi a mão e toquei a dele. Ficamos assim, as mãos sujas de terra, os dedos se tocando num tremor tímido, como se o mundo fosse um lugar frágil demais para tanto cuidado. Perder não é o fim, Adrian, disse baixinho. Às vezes, é o começo de algo que a gente não esperava. Ele ergueu o olhar e o silêncio entre nós pareceu respirar. Não houve palavras depois disso. Apenas o som das folhas e da brisa atravessando o jardim. E o toque das nossas mãos ainda unidas, tecendo um tipo de promessa que nenhum de nós ousou quebrar. As semanas seguintes passaram como um sonho calmo. Os dias tinham um brilho simples. O som da risada de Rose no quintal, o cheiro de pão quente vindo da cozinha, o farfalhar das folhas ao entardecer. Mas dentro de mim, algo crescia. Uma mistura de medo e desejo, de paz e vertigem. Eu sabia o que sentia. E sabia também o que não deveria sentir. Adrian era tudo o que eu tinha prometido a mim mesmo evitar. Mas a cada olhar, a cada palavra dita no escuro do jardim, era como se o mundo inteiro se estreitasse até caber entre nós dois. Numa noite de sexta, depois de colocar Rose para dormir, ouvi passos no corredor. Ele parou na porta do meu quarto. A luz do abajur desenhava o contorno do rosto dele. Cansado, mas suave. Posso entrar? Assenti. Ele se aproximou, hesitante. Havia algo diferente no ar, como se o silêncio tivesse um peso próprio. Rose está bem, disse ele baixo. Mas eu não. Levantei os olhos. O que aconteceu? Ele demorou para responder. Nada, exatamente. Só fez uma pausa, respirando fundo. Desde que você chegou, Liam, eu tenho tentado entender o que mudou aqui. Por que tudo parece diferente? Por que eu respiro melhor? Por que ela sorri mais? E por que eu não consigo olhar para você sem sentir medo de perder o que acabei de encontrar? O coração acelerou. As palavras flutuaram entre nós, pesadas e delicadas ao mesmo tempo. Adriane, comecei, mas ele deu um passo à frente. Eu sei que não devia. Eu sei. A voz dele quebrou um pouco. Mas quando você fala, eu me lembro de que ainda existe beleza. E quando sorri, é como se tudo o que foi dor de repente fizesse sentido. Por um instante, o tempo parou. Nenhum som, nenhuma respiração, só a distância curta que nos separava. E então, ele fez o que o olhar já vinha prometendo há dias. Encostou a testa na minha. O toque foi suave, quase tímido, mas cheio de verdade. Senti o ar escapar dos pulmões. Senti o mundo se aquietar. Diz alguma coisa, murmurou. Fechei os olhos. Eu também sinto, Adrien, mas tenho medo. Ele encostou a mão no meu rosto.
Medo de quê? De não ser o suficiente, de te fazer reviver o que doeu. Você não me faz reviver, respondeu, baixo. Você me faz existir. E então o beijo aconteceu, lento, contido, como se fosse um segredo guardado por muito tempo. Não havia urgência, nem culpa. Apenas a sensação de finalmente poder respirar no mesmo ritmo. Quando ele se afastou, o olhar estava molhado, mas firme. Não quero que isso acabe, disse ele. Mas também não quero esconder. Então não esconde, respondi. Ele riu, aquele riso pequeno, cheio de incredulidade e alívio. Você sempre tem a resposta certa. Não, disse sorrindo. Só aprendi a ouvir o que o coração pede. O resto da noite foi silêncio. Um silêncio bom, cheio de significado. Lá fora, a chuva voltava a cair, fina, constante, como uma canção antiga. No dia seguinte, Rose acordou e correu até o jardim. As flores estavam abertas, mais vivas do que nunca. Ela apontou e gritou: Olha, papai! As do Liam floresceram. Adrien se aproximou e segurou minha mão, sem dizer nada. E naquele gesto simples, entendi que não havia volta. Não depois de tudo o que floresceu entre nós. O jardim agora era mais do que um espaço bonito. Era o símbolo do que renasceu, do que a dor deixou e o amor escolheu continuar. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz, pura, simples, inteira.